Muita gente ficou aguardando aqui do lado de fora, tanto a ressurreição como também a liberação do corpo. Teve dois grupos, né? Tiveram aqui dois grupos, um que aguardava o cumprimento dessa promessa e o outro mais cético que duvidava que isso fosse acontecer. Pastor Uber Rodrigues diz que após a sua morte ressuscitaria ao terceiro dia, e fiéis e familiares tentam impedir o sepultamento. Nós já vimos muitas loucuras ditas por religiosos, mas pedir para não ser enterrado após a sua morte, porque ressuscitaria ao terceiro dia, é algo um tanto quanto inusitado, até porque, segundo a visão da maioria dos líderes religiosos, a morte é sempre um lucro para aquele que tem certeza que vai morar no céu. Continue aqui conosco que você vai entender toda essa história, a qual envolve o falecido pastor Uber Rodrigues, a sua esposa, os seus familiares e fiéis. Pois o final dessa história você vai ver agora. Olá, você que acompanha o canal Mover Gospel. É sempre um prazer ter você por aqui. Antes da gente começar esse vídeo, é muito importante que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, dê um toque no botão curtir, que é muito importante, e compartilhe os nossos vídeos nas suas redes sociais. Dessa forma, você contribui e apoia esse nosso humilde canal. No ano de 2018, o pastor Uber Carlos Rodrigues assinou um documento no qual narrava que ressuscitaria às 23h30, 3 dias após a sua morte. O religioso diz ter recebido uma revelação do Espírito Santo e que passaria por um mistério de Deus. Abre aspas, escrita no documento do pastor: minha integridade física tem que ser totalmente preservada, pois ficarei por 3 dias morto, sendo que no terceiro dia eu ressuscitarei. Meu corpo durante os 3 dias não terá mau cheiro e nem decomporá, pois o próprio Deus terá preparado a minha carne e meu cérebro para passar por essa experiência, escreveu o pastor Uber Carlos em seu documento. Infelizmente, por esses dias, o pastor e sua esposa foram infectados por esse grande mal que assola a humanidade. A esposa se recuperou em casa, já o pastor foi internado e chegou a ser entubado. Maria revelou que em 26 anos de união foi a primeira vez que ela passou mais de um mês sem vê-lo. O religioso morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória no hospital. Após a sua morte, começou a percorrer entre a população o documento do pastor Uber Rodrigues, pois, segundo o documento, onde ele escreveu de próprio punho, ele ressuscitaria ao terceiro dia após a sua morte. E para avalizar o documento, ele ainda disse que seria exatamente às 23h30. Pastor Uber faleceu no dia 22 de outubro. Com toda a repercussão da sua ressurreição, sua esposa, familiares e fiéis da sua igreja não queriam deixar que enterrasse o corpo, pelo menos até antes de passar o dia 25 de outubro, exatamente às 23h30. Mas, passando o prazo de validade do pastor Uber, realmente não teve jeito. Pastor Uber teve que ser enterrado, pois Deus não concedeu a hora extra esperada por grande parte da comunidade. No momento a gente não viu nada, né? Só que a fé da galera que estava aqui de fora estava muito grande. Aí deu mais ou menos 11h30, na hora que foi o horário marcado, que se ele não despertasse e enterrar, o tempo fechou, só em cima da gente começou a chover. Aí a galera começou a ficar louca, subir pra cima do alambrado, começou a gritar que ele ressuscitou, mas na verdade ele não ressuscitou, né? É quando nós vemos matérias como essa que nós conseguimos enxergar o porquê o povo brasileiro é tão enganado. É claro que nós não vemos má fé do pastor Uber em escrever um documento em 2018.
Até porque no seu documento só estava escrito que Deus o ressuscitaria. Fora isso, nós não vemos nenhuma orientação a mais que apontasse alguma má-fé do pastor Uber com a sua comunidade. Sendo assim, foi mais loucura do pastor do que necessariamente má-fé da sua parte. O que nos estranha é a vulnerabilidade da igreja em aceitar qualquer tipo de orientação, sem ao menos questionar ou até mesmo comparar biblicamente. Olha, eu acho que entre o céu e a terra há muito mistério que a gente mesmo não pode imaginar. Tem possibilidade, Deus tudo pode fazer, né? A expectativa do povo é sim ou não. Eu acho que ele vai levantar, daqui a pouquinho ele tá levantando aí e vai surpreender a galera. Eu creio que ele vai ressuscitar hoje. A grande verdade é que alguém que diz que Deus me falou sempre vai ter mais crédito do que alguém que diz está escrito na palavra. Sendo assim, qualquer homem ou mulher que tiver a coragem de dizer para o povo que Deus está dando uma direção específica para ela, ela certamente vai ter o povo em suas mãos. Eu não vim de Cuiabá aqui para brincar. Eu vim aqui porque Deus tem e depois que Deus fizer essa Deus vai me usar para fazer e depois dessa aí Deus finaliza fazendo uma Agora, nós sabemos que Deus trabalha com propósitos. Qual seria o propósito da ressurreição do pastor Uber? Porque no seu documento escrito em 2018, pastor Uber diz que Deus ia conservar o seu corpo e o seu cérebro. E assim como aconteceu com o próprio Jesus, pastor Uber ia ressuscitar ao terceiro dia. Mas se o propósito fosse só trazer pastor Uber de volta à vida, era simplesmente não deixar pastor Uber morrer. Não sei se você concorda comigo. Porque em seu documento, pastor Uber fala da ressurreição, mas não fala do propósito, que é mais importante do que a própria ressurreição. Até porque, na visão de um verdadeiro servo de Deus, assim como diz o apóstolo Paulo, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Contudo, o prazo da ressurreição escrito por Uber findou na segunda-feira, dia 25/10, às 23h30, e com isso, o pastor foi enterrado na madrugada desta terça-feira, dia 26, às 00h30 da manhã. Apesar de todo esse desconforto e situação um tanto quanto constrangedora, nós do canal Mover Gospel gostaria de mandar as nossas condolências à família do pastor Uber, que Deus possa confortar todos os corações e que Deus também o tenha em um bom lugar. Aproveitando, queria pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, dê um toque no botão curtir e eu estou te aguardando aqui no próximo vídeo. Gente, falta 1 minuto. Olha, as luzes já foram ligadas.